hoje, vamos fazer assim, ó, o seguinte, tem uma orientação aí de início para vocês. Se alguém tem dificuldade de fechar os olhos, alguma coisa assim, durante algumas atividades assim, que requer, né, assim, a gente solicita ou pede que a pessoa feche os olhos. E qual que é o motivo de fechar os olhos? É porque a gente, com os olhos abertos, a gente não consegue se concentrar. É muito mais difícil. Lá nas etapas mais finais de todo um trabalho, a gente até faz isso, né? Fazer uma atividade com os olhos fechados, com os olhos abertos, atividades que requerem um olhar fechado. Então, nossas percepções elas são muito inundadas, nós somos muito invadidos pelo visual, é algo muito predominante em nós. Então, mantendo os olhos abertos, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue se focar, é muito mais difícil para a gente. Mas tem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade, tem algum problema em fechar os olhos, não se sente bem. Então, qual que é recomendável nesses casos? E até também tem atividade, a gente faz assim também, desse jeito, a gente mantém os olhos semicerrados. Então, a gente relaxa os olhos, a gente faz um relaxamento ocular, deixando o olho mais ou menos semicerrado, que a gente corta um pouco esse paredão de impressões que a gente vai recebendo, de visual, né, de visualizações, de imagem que a gente vai recebendo pelo olhar. Aí isso nos facilita. Então, tem isso. Bom, e hoje a gente vai, então, procurar esse estado de os olhos fechados ou semicerrados. Deixa eu ver, alguém passou alguma mensagem aqui? Ah, tá, não. Só a informação, aviso. Eu vou compartilhar aí com vocês uma telinha aí. Cadê? Vai. Engraçado, esse Skype, às vezes, ele tem alguns programas que não aparecem. A gente tem que estar com a tela aberta para ele aparecer. Olha onde que está esse programa. Apresentação de slides. Ah, tá aqui, esse aqui. Compartilhar o som. Aí nós vamos, então, nesse estado mais de relaxamento, vamos ouvir em vidas pregressas. Abençoa-os, abençoando a todos nós, e ainda lembrando, Senhor, dos nossos familiares, parentes, conhecidos e amigos, que estejam estagiando em momentos de maior complexidade de suas vidas, naqueles processos de aferição de valores. Que as tuas bênçãos os envolvam, fortalecendo-os para vencerem a hora que passa, dentro daquele clima de consciência e de aprendizagem, de revisão de posturas, de condutas, de valores, de ideias, enfim, em todos os nossos âmbitos emocionais, psicológicos e espirituais. Da mesma forma, pedimos por nós mesmos, os rogando, Senhor, permanecer com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, minhas amigas, nós estamos na 8ª aula, mas hoje a gente vai fazer uma pequena paradinha, assim, no sentido de que nós vamos retomar um pouco lá atrás e fazer revisão de algumas ideias, de alguns conceitos, que nesse momento que a gente está entrando vai nos ser muito necessários. E lá atrás a gente não fez, a gente não trouxe isso para vocês, a gente já encontrou alguns percalços aí com outras turmas, então no dia de hoje a gente vai rever isso. Vocês estão recebendo aí o slide aí? Nós só vamos ver algumas partes que nós incluímos nesses módulos, nessas aulas, lá no início. São aulas assim mais, dizer, pontuais. Deixa eu ver aqui aonde que... Aqui.
Giovana, vou esquentar a pizza. Opa, desconectei a menina. Sai daí. Sai daí, Sofia. Aqui. Oh, Nossa, deixa eu chamar ela aqui. Ai. Ah, beleza, desculpa aí, Márcia. Eu fui cortar o microfone e acabei desconectando você. Me perdoe. Você está recebendo aí, gente? Está recebendo aí, Márcia, o slide aí? Tô. Beleza. Bom, então na primeira aula tem algumas explicações iniciais que nós demos lá. Aí, inclusive, eu ia falar da prece no início desta aula agora, mas como a gente ia entrar nesse slide, eu disse, quando a gente apresentar o slide lá, a gente mostra, a gente fala dessa prece. Lá na primeira aula nós falamos um pouco disso. Por que a gente faz a prece no início e no fim dos nossos estudos? Primeiro, que é uma forma da gente se tranquilizar, de nós nos harmonizarmos interiormente. Outra razão é para a gente poder conectar com aquelas energias, com aquelas forças melhores que existem pela vida. A gente sabe que nós estamos o tempo todo cercado por energias, cercado por forças e também por consciências, por seres, por pessoas iguais a nós. Algumas melhores do que nós, outras nem tanto. Então, isso é uma realidade. Eu posso não aceitar isso, eu posso negar isso, falar que tudo isso é boboseira, que tudo isso é mentira, mas é um fato que algum dia eu vou constatar. Algum dia nós vamos descobrir, porque é o caminho de todos nós. E todos nós nascemos em algum momento e todos nós chegamos a um certo momento que a nossa vida material, a nossa vida nesse plano aqui vai ser interrompida. E isso é inevitável, não tem ninguém foge disso, ninguém, absolutamente ninguém, ninguém mesmo. Então, todos nós estamos vivendo dentro de certos limites de tempo. Então, nós vamos sair desta linha temporal, desse espaço-tempo, e vamos entrar num outro espaço-tempo. E a grande questão é, eu quero me preparar para entrar nesse outro espaço do tempo, ou eu quero aproveitar a vida aqui, viver meus auê, sem nem lixar para isso, e quando chegar lá, seja o que for. Bom, é uma escolha. Na vida, tudo são escolhas. Tudo, gente. Tudo são escolhas. Escolhas que nós fizemos agora ou escolhas que nós fizemos no passado. Mas tudo são resultados de escolhas. E as nossas escolhas podem nos conduzir a um bom caminho, à felicidade, à tranquilidade, à harmonia, ou pode nos levar a algum tipo de sofrimento. Então, se você pegar os evangelhos lá, está pontuado dessas coisas. Jesus fala, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está sempre colocando isso. É exatamente essa situação e outras mais que os ensinamentos de Jesus, eles se aplicam a várias circunstâncias, a várias condições e situações, etc. Então, por tudo isso, a gente faz essa prece. E também uma forma de a gente ser grato à vida, ser grato a Deus pelo nosso existir, por aquilo que a gente está recebendo. E a gente também está rogando um amparo maior. Jesus, no Evangelho, fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que significa isso? Jesus representa o conhecimento, a informação, a sabedoria, aqueles elementos, aqueles dados que nos auxiliam em nosso crescimento, em nosso aprimoramento consciencial, psicológico, emocional, pessoal, em todos os setores. Se eu busco boas coisas eu terei. Se eu não quero saber de nada, eu estou ao sabor da tempestade. Ou seja, eu estou na chuva para me molhar. Aí eu não posso reclamar dos percalços e das dificuldades que me alcançam. Então, por isso, a gente vai, no início, pedir essa proteção, pedir esse apoio, esse auxílio e tudo mais. E no final, a gente vai agradecer, porque a gente pede muito, mas a gente quase não agradece. Nós somos seres muito ruins de gratidão. A gente quase não tem gratidão.
Ainda mais para algo que para nós é apenas uma ideia, um conceito, não tem muito peso nem fundamento. Aí fica mais difícil ainda. Então, esses são os motivos. Além de outros motivos ainda, psicológicos e espirituais, que existem dentro deste bojo, mas não vou ficar aqui estendendo, porque senão ia ficar aqui uma hora falando para vocês das razões e motivos da prece. Tem muitos ângulos isso aí. Bom, essa aqui foi um outro tema que a gente inserimos aí nesses slides iniciais. Religião e religiosidade. É um tema que tem que estar muito claro para nós. A religião é o discurso externo. Quando você vai na igreja, senta o banco lá, é isso que a gente faz. Sabe? De qualquer forma, de qualquer jeito. A gente mente para si mesmo. Não, eu sou muito católico, eu sou muito protestante, eu sou muito batista, sei lá o que for. Eu sou muito espírita, eu vou lá, sigo. Não segue, gente, não segue. Sejam honestos e sinceros. A gente vai lá, ouve uma coisa e sai fazendo tudo diferente. Isso aí, a religião para nós é o discurso externo. É aquilo que a gente fala para os outros, é aquilo que a gente apresenta para os outros, é aquilo que a gente mostra para os outros. Agora, o que nós carecemos, que o ser humano carece muito, é de religiosidade. E religiosidade é diferente de religião. Por exemplo, o que é a prece? A prece é a oração, é a reza dos católicos, é a oração dos crentes, é a meditação dos esoteristas e ocultistas. A prece é esses elementos para os espíritas e espiritualistas. Porque os espíritas estão nesse bojo do espiritualismo. Apesar de você poder classificar o espiritismo também como um certo tipo de religião. Mas o espiritismo não é uma religião nesse conceito que o povo entende. Porque o espiritismo, antes de tudo, é uma filosofia de vida, é uma forma de vida. E tem muitas casas espíritas que se dizem, coloca na placa lá, casa espírita, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Repetindo os velhos percalços da religião. Bom, mas não vamos entrar aqui, porque só estou falando para vocês entenderem e se esclarecerem a respeito, porque não é o nosso foco. Mas de religiosidade nós carecemos, e muito. E esses conhecimentos que nós estamos trabalhando aqui, o Gurdjieff classificava ele como o cristianismo esotérico. Ok? Bom, então agora vamos lá ao outro aspecto que a gente gostaria de trazer aqui. Então, antes de finalizar essa apresentação que nós fizemos na primeira aula, a gente incluiu esses outros temas, porque são temas, gente, que é muito importante a gente ter isto em mente, sabe? Eu não posso esquecer disso ao longo da nossa caminhada, porque senão eu vou começar, vai complicar. Então, se eu tiver muito claro, se eu perceber muito claramente, entender isso claramente, vai facilitar os nossos estudos e algumas complicações que possam vir a surgir ao longo do processo. Então, não posso esquecer. Primeiro aspecto, gente, nós somos governados pelas nossas sombras. E vamos ver o que isso significa e o que isso implica. O que isso significa? Bom, isso vai nos remeter àquilo que a espiritualidade vai nos trazer, vai nos colocar, que nós estamos mais vinculadas ao mal do que ao bem. Nos próprios evangelhos, Jesus vai falar isso o tempo todo para o povo, o tempo todo. A gente acha que não, que sou uma boa pessoa, que eu vou para o céu, que eu vou para o paraíso. A nossa ideia é essa. Mas isso que a gente acha, o que eu acho, o que eu penso e a realidade, existe um abismo que vocês nem imaginam o tamanho dele e o quão grande ele é. Portanto, a gente se encontra diante da necessidade de mudar esse quadro. Eu tenho que largar o mal e me aplicar ao bem. Me entregar ao bem. Bom,
E aqui a gente faz uma citação ali do Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso é para que as pessoas mais espíritas aqui estão para nós, não, quem tem acesso aos livros espíritas, se pegar lá esse capítulo 17, que vai falar, vai tratar do sede perfeitos, e particularmente esse item, os bons espíritas, vai ver ali tudo que eu estou trazendo para vocês. De uma outra, nas palavras, ele vai colocar os espíritas, então vocês tiram a palavrinha espíritas e coloca aquela pessoa que busca se conhecer, aquela pessoa que busca crescer, amadurecer, se transformar. Porque o sinônimo de espírita é este. É este. Tanto que Kardec coloca neste capítulo aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz de se transformar. É mais ou menos nessas palavras, mas o sentido é esse. Então, se a pessoa não faz nenhum esforço de mudar, de se transformar, como gente, como pessoa, nos níveis morais, emocionais, psicológicos, espirituais, ele não é espírita. Não é. Ele se diz espírita. Mas aqui que eu falei para vocês. Entre o que nós falamos e aquilo que somos, a diferença é grande. Bem, diante dessa realidade, desse fato, a jornada não é tão simples ou tão fácil. Ela é extremamente desafiadora e nos pede perseverança, nos pede certeza do que eu quero, do que eu busco. Se eu não tiver isso, eu vou ficar pelo caminho. Isso aí é fatal, não tem como. E nesse sentido, Jesus vai dizer: a porta é estreita e muitos optarão pela porta larga que conduz à perdição. Jesus está falando exatamente sobre estas coisas. E daqui um pouquinho ele vai entrar mais nessa questão do evangelho, porque eu menciono tanto o evangelho nas nossas conversas. Bom, então nesta caminhada a gente vai ter momentos de calma, momentos agradáveis e vamos ter também momentos bastante perturbadores. E quais são esses momentos? São aqueles nos quais eu vou ter que olhar para mim. Vou ter que encarar, vou ter que ver essas sombras que nós temos na nossa intimidade. E todos nós temos elas, gente. Todos nós temos. Isso também é fatal, não tem como. Não tem ser humano santo na Terra. Não tem. Não tem. E o Enneagrama, ele vem revelar, porque o Enneagrama, ele mapeia essa sombra nossa. Ele mapeia, ele lança luz sobre esse aspecto nosso que é desconhecido, que estava nas trevas, por isso que é sombras, ele está no escuro, ou seja, a gente não vê. O que é trevas? É você não enxergar, é você não ver. Na escuridão você não enxerga nada. Por isso que é sombras. Ou seja, é aquele lado nosso, aqueles aspectos nossos que nós não enxergamos, que nós não vemos. E o Enneagrama, ele vai trazer essas questões e vai colocar diante da nossa consciência pessoal. Por que a consciência pessoal? Nós já trabalhamos aqui com vocês, até mandamos um longo texto a esse respeito, e aqui hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, dessa questão da consciência. Porque nós temos vários níveis de consciência dentro de nós temos vários estados de consciência dentro de nós. Mas nós temos uma consciência em nós que sabe que mas a gente não tem acesso a esse aspecto nosso. A nossa consciência, que nós estamos nela aqui agora, ela é personal, ou seja, ela está vinculada, ela está conectada com a personalidade, com o ego. Então, e o ego e a personalidade, ele não gosta de se ver. Ele não gosta, e ele não quer se ver. Na verdade, nós vivemos num mundo de fantasia e ilusões. Vocês não fazem a mínima ideia do oceano que isto é. O que significa, o que isso representa. E aí é o grande problema nosso.
A gente observa a pessoa no leito de morte, quando a pessoa está aproximando da morte, principalmente em razão de algumas doenças, a gente vai vendo que a pessoa começa a ser diferente daquilo que ela é. Ela fala coisas que antes não falava, ela defende posições que antes não. Por quê? Ela está começando a se revelar, a mostrar aquilo que ela é de fato. E esse, gente, é a nossa realidade. Nós somos uma casca. Nós somos um verniz que colocamos, somos o pai de uma das sobrinhas da Vicentina, falava algumas coisas sobre o casamento, que o povo também fala sobre o casamento, né? Que o casamento é um copo de merda com chantilly em cima. Isso somos nós. Um copo de cocô com chantilly em volta. E nós saímos aí pela vida, nos destilando, nos mostrando e vivendo a ilusão. A gente acha que é o chantilly e desconhece aquilo que a gente é de fato lá dentro. Jesus vai falar isso. Vós sois túmulos caiados. Ah, não, mas Jesus falou isso dos fariseus. Eu não sou fariseu, não. Olha a sua conduta. Olha as suas posturas pela vida. Vamos olhar as nossas posturas, as nossas condutas pela vida. Bate, cola no fariseu. E isso é o que nós somos. Então, é um caso sério. A gente tem que pensar com carinho a esse respeito. E o grande problema é que quando eu retorno para o plano espiritual, aí eu vou ser aquilo que eu sou. Aí começam as nossas desgraças. Por isso que eu falo, a gente acha que vai para o céu. Eu já postei coisas semelhantes no grupo Conhecer. Mas nós gostamos mesmo do inferno. É porque de lá nós viemos e nós estamos conectados com lá. A não ser que a gente faça um processo de mudança aqui agora, de transformação, que a gente crie elementos, crie estrutura, para quando eu chegar do lado de lá, essa estrutura pode ser uma barreira àquilo que eu sou. Aí sim vai começar o meu verdadeiro processo de transformação. Então, eu já falei várias vezes, eu não sei se no grupo de vocês já falei isso, mas no grupo 1 eu tenho certeza que já falei. Que isso aqui que nós estamos fazendo é um processo estruturador. Não é para o hoje, é para o amanhã. Obviamente que eu trabalhando para o hoje, eu vou melhorar o meu hoje. Eu vou melhorar as minhas relações profissionais, vou melhorar as minhas relações familiares, eu vou melhorar em todos os campos do meu existir. Obviamente. Por isso que é interessante. Se eu trabalho no hoje, eu planto para o futuro e eu altero o meu passado. Mas eu tenho que trabalhar de fato. Eu não posso ficar brincando. Porque se eu ficar aqui brincando, aí é isso que eu vou ter lá na frente. Acrescido do preço que eu vou ter que pagar por a minha atitude de hoje. Por isso que eu falei para vocês numa aula anterior aí, da seriedade do Enneagrama. Ó, gente, isso é coisa séria, porque é uma ferramenta que vai te dar muitas possibilidades. Até de coisas que eu não quero falar aqui para não dar ideia para vocês. Para vocês aplicar de forma errada isso, equivocado. Dá. Mas eu tenho que estar consciente que tudo tem um preço. Tudo. Eu fazer ou não fazer. Bom, e em nossos estudos, nós nos dispomos e nos propomos a conduzir vocês até a 20ª aula. E por quê? Bom, se nós não temos condições, vamos ver se vocês vão apresentar essas dificuldades, né? Porque no grupo 2 lá já está aparecendo de tudo com jeito. Se a gente tem dificuldade de se olhar, de se aceitar e de trabalhar, porque esse é o processo. Eu vou olhar para a minha sombra, eu vou ter que aceitar a minha sombra e eu vou ter que trabalhar as minhas sombras. Então, eu tenho que botar a mão na massa mesmo e trabalhar. Se eu tenho dificuldade de fazer isso, se eu não consigo olhar, muito menos vou conseguir aceitar. Às vezes eu consigo olhar, mas eu não consigo aceitar. E se eu não faço qualquer um desses caminhos, se eu ficar engarrachado aqui,
eu não vou chegar aqui, não tem como. Então, se eu tenho dificuldade de fazer isso, como que eu vou querer trabalhar com a luz? Não há como, gente. Jesus já falava isso. Cuidai para que a luz que haja em ti não seja trevas. É exatamente isso. Porque se eu pego a luz e não faço, não trabalho, não mudo, não é luz. Eu estou trabalhando com sombras. E estou apresentando essa sombra como luz fosse. E é isso que nós fazemos na nossa vida aí. É isso que nós fazemos. Todo ser humano, toda a humanidade faz isso. A gente mostra sombras, apresenta sombras como se fosse luz. É lógico que essas coisas têm um preço. Por isso a gente vê isso aí na forma de doença, de desequilíbrios, de transtornos, de conflitos, de problemas, de situações que a gente passa e que a gente vivencia. Portanto, como a gente se atreve a querer chegar ao céu e para um paraíso, se a gente não quer resolver a nossa carga de sombras, de desequilíbrio que a gente tem. Como é que eu quero ir para o nosso lar, para os espíritas, para o paraíso proposto aí pelos católicos e protestantes, seja hoje ou amanhã, se eu não mudo, se eu não me transformo? Como que a gente quer isso? É absurdo, é incongruente, é contraditório. Então, não é possível alcançar o céu, ou seja, obter a salvação, porque isso é a salvação, sem a gente ter resolvido esse lado nosso sombrio, esse aspecto nosso de sombras que a gente tem e traz. Então, se eu não aceitar isso, se eu não admitir isso, se eu não quiser trabalhar, não tem jeito. Não tem jeito. E eu vou para o lugar que eu mereço e com o qual eu me compatilizo. Então, vocês não precisam ter medo de inferno. Ou para os espíritas, de umbral, de trevas. Não precisa. A gente vai chegar do lado de lá, a gente vai querer exatamente esse lugar. E vai ser satisfatório, vai ser prazeroso. Eu vou me encontrar. Vou encontrar a minha alma gêmea. É isso. A realidade é essa. Então, nós somos seres decaídos, porque a gente está em queda. Nós somos decaídos. Existem dois termos aqui chamados decaídos e degredados. Inclusive, os católicos podem conhecer essa frase aqui, degredados, que vem da oração, acho que aplicada a Maria de Nazaré, me parece, que fala, degredados filhos de Eva, e não sei o quê. Eu não conheço a reza, não. É mais ou menos algo assim. Esses degredados que se refere a essa reza são aquelas pessoas que vieram de outros mundos para a Terra em processo de queda. E eu vou alertar vocês agora e nunca mais vou falar sobre isso. Posso até mencionar isso, mas não esclarecer nesse ponto. Nós, a humanidade, a Terra, está vivendo um momento muito delicado, que os espíritas designam, e a espiritualidade designa de transição planetária. Lá no Apocalipse vai falar que os que vão ficar na Terra são os herdeiros, são os mansos e humildes de coração. E nós só seremos mansos e humildes de coração se a gente trabalhar essas sombras. Porque essas sombras nossas é orgulho, é prepotência, é inveja, é medo, é avareza, é tudo aquilo que contrapõe essa humildade, essa pureza de coração. Então, a gente está vivendo, nós vamos viver momentos muito difíceis para frente, a gente não sabe em qual instante, mas daqui até o ano mais ou menos 2050, o bicho vai pegar de todas as formas, inclusive com essa guerra aí. Essa guerrinha aí, ela vai muito além do que vocês estão pensando. Vai. Vai ter bombinha, não bombinha qualquer, aquela assim que sabe, daquele cogumelo bonito e que destrói tudo. Vai ser uma folia. Vocês nem imaginam como vai ser bom. Vai ser uma festa. Por quê? Porque esses seres que vieram para cá e esses seres que são decaídos, como nós mesmos,
Eles estão fazendo todo esse furdunço aí, porque eles não querem, eles querem destruir a terra, porque eles já foram notificados de que se a pessoa não mudar, ela não vai poder permanecer na terra. Mas eles não querem ir embora. Então, o que eles fizeram? Se não vai ficar para nós, para vocês também não. Então, eles estão fazendo todo o movimento para destruir literalmente a terra. Literalmente. Aí, quem vai permanecer na terra? É aquelas pessoas que estiverem dispostas a trabalhar a sua mudança, a sua construção íntima, a sua renovação interior. E aqueles que não estiverem dispostos a isso, aí eles vão entrar na categoria de degredados filhos de Eva, porque eles vão ser levados para um outro mundo, para um outro planeta, em estado de homens das cavernas, em estágio primitivo, e vai ter que reiniciar lá todo o processo. E nós vamos para lá, e nós vamos chegar lá, vamos encontrar uma raça humana lá, que é a raça adâmica, de Adão e Eva. Por isso que fala, degradados filhos de Eva. Nós vamos encontrar essa turma lá. E nós vamos para lá para poder ensinar essa turma a não seguir o caminho do mal e buscar o caminho do bem. Mas geralmente a gente não faz isso, né? A gente quer manter o nosso status lá. Aproveitar a situação que o mundo nos apresenta. Viver as regalias. Aí nós vamos, provavelmente, eu posso até escrever para vocês aqui, que nós vamos aplicar nesse mundo lá tudo aquilo que a gente aplicou na Terra. E assim vai, de mundo a mundo, enquanto a gente não aprender. Enquanto a gente realmente não abaixar o orgulho, não abaixar o nosso facho, a nossa prepotência, e nos submetermos à lei de Deus, que é a lei do amor. A gente fala muito de amor, mas, amor para nós, muito longe. O nosso amor é egoísta. Amor é liberdade. Você dá liberdade ao ser que ama. E vai muito mais. Nem vou entrar nesse tema, que nós não vamos viajar muito. E por que sombras? Por que a gente fala de sombras? Porque é aquele lado nosso, são aqueles aspectos que nós trazemos em nós, que são ou estão, né? Estão ou são resultantes dos desequilíbrios, de erros, de equívocos, de desacertos, de enganos, de ilusões e muito mais. Muito mais. E são sombras porque a gente não enxerga essas coisas em nós. Nós não as vemos, porque elas são inconscientes para nós. Então, nós somos verdadeiros cegos para conosco mesmo. E Jesus também já falava isso. Porque vedes o cisco ou a palha que se encontra no olho do teu irmão, mas não consegues ver a trave que está no teu. Isso somos nós. A gente vê muito facilmente os defeitos dos outros, mas o meu, defeito? Que é isso? Que é isso? Não tem defeito, não. Uma pessoa boa, gosta de ajudar, cordata, pacífica, mansa. Que te compre quem não te conheça. Então, se a gente não aceitar esse lado nosso, a gente não admitir que tem isso, a gente faz isso. A gente diz o contrário, que a gente admite, que a gente aceita, mas isso vaza. Vaza nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso comportamento. Sai vazando. É o vazamento que Freud chamava, designava, vazou. Na psicanálise, que já fez psicanálise, ou já teve essa oportunidade de conhecer, conversar com quem faz psicanálise, às vezes a pessoa fala assim, vazou. Vazamento do inconsciente. É isso. Porque mesmo a gente, por mais a gente faz um esforço de se esconder para os outros, de mostrar aquilo que a gente não é, quem enxerga, quem vê, quem entende, quem tem a técnica, quem tem ferramentas, consegue nos ver.
E aquela história, a gente já acabou de falar aqui, a gente é cego para nós, mas para os outros a gente enxerga muito perfeitamente. Aí a gente entra naquele jogo. Então, na psicanálise, eles vão falar de jogo. Existe o jogo. Eu falo com a Vicentina. Vicentina, você fica jogando com a Cláudia, a sobrinha dela, o tempo todo. É um jogo. Ela faz lá de lá, ela veste de cá. E nós fazemos jogos uns com os outros. Então, por exemplo, eu sei que você é uma peste, mas eu falo para você que você não é, que você é linda. Eu tô vendo que você tá gorda. Não, você tá bem. Tá ótima. Esse é o jogo. Então, existe esse tipo de coisa. E nós fazemos isso todo. Então, a gente está se enganando. Então, existe o jogo de conveniências. A gente não está falando disso aqui. Bem, e para complicar esse quadro, nós temos que, algumas dificuldades, nós temos que aceitar. A gente primeiro vai aceitar e depois a gente vai ter que resolver essas questões íntimas. Se a gente não fizer isso, mas a gente fala uma coisa e age de forma contrária àquilo. Então a gente fala, não vou fazer isso não, mas a gente, na medida que eu falo isso, já estou caindo naquele pecado que me move. E quais são os pecados que nos movem? O Enneagrama vai nomear 9 pecados que movem cada um de nós. Aonde eu estou? Em qual pecado é o meu? É isso que nós estamos, que vocês, né, entraram nas últimas estudos, tentando descobrir. Qual é o seu pecado? O que é que te alimenta? O que é que te sustenta? Ou o que é que você alimenta, que você sustenta? Porém, como a gente falou, nós falamos nos slides anteriores aí, não há outro caminho para nós a não ser o de resolver estas questões que estão em aberto aí e nos está requerendo conserto, está nos requerendo acerto. Então, eu posso me recusar a mexer com isso. É um direito que eu tenho. Deus não nos obriga a nada. Eu não sou obrigado a mudar. E eu tenho que mudar por ter chegado à conclusão de que isso é o melhor para mim. Eu vou ser feliz, de verdade, não ilusoriamente. Agora, se eu não fizer isso, então eu já estou me colocando dentro da pauta para ser degradado. Vou ter que deixar a Terra e ir para um outro mundo. Agora, vocês podem imaginar assim, se é difícil eu mudar de casa, eu sair de um lugar para o outro, a gente já sofre vários impactos emocionais, psicológicos, imagina você ser deportado de um mundo. Não é brincadeira, não. Bom, e aqui está uma ementa dos nossos estudos. Então, aqui, nós já estamos aqui na 8ª aula. E aqui, ó, vou levar vocês aqui até essa 20ª aula aqui, onde nós vamos estudar os instintos, que é o estudo avançado dos subtipos. A gente está já falando para vocês, já mencionamos isso. E no 7º, no 8º e 9º ciclo, porque o 10º aqui não existe. O 10º eu coloquei aqui só para alencar aqui as atividades. São atividades, alguma coisa especial que a gente às vezes passa em um momento ou outro. Então, na verdade, são 9 ciclos. Então, no 7º ciclo, eu estudo das virtudes. Então, isso aqui para cá é luz. Se aqui para cá é as trevas, o estudo das trevas em nós, das nossas sombras. Então, você vê aqui, ó, a quantidade de sombras. Essa é a quantidade de luz. Daqui para cá é luz. Como a gente vai entrar nesses meandros aqui, sem ter resolvido tudo isso aqui para trás? Não dá. E no 8º ciclo é o estudo das ideias divinas. Então, nós já apresentamos isso para vocês naquele modelo lá, que a gente apresenta os diversos cérebros humanos, o racional, estão lembrados? O emocional. E lá do ladinho lá tem virtudes e ideias divinas, que são centros superiores. Nós já temos esses centros em nós funcionando. Eles funcionam perfeitamente. Eles estão, beleza. Mas nós não conseguimos conectar estas coisas. Realmente, se a gente for ver o nosso estado, é muito claro isso, é muito evidente do porquê não. Por que não? Porque ele não tem estrutura, ele não tem condições. Logicamente, fora ainda o fato da gente não saber, não conhecer, não ter dado, não ter
nem saber técnicas. Então, muitas vezes a gente passa exercício aqui e a pessoa não faz. Se recusa a fazer o exercício. Você acha muito gostosa, muito boa demais para isso. Ah, não. Aí você perguntou, a pessoa inventa desculpa. Não, porque eu sou muito católica, esse da igreja lá, o padre proíbe. Então, nem sei o que está fazendo aqui. Bom, então nós temos aqui, da 7ª aula à 11ª aula, é aquele estudo de autotipificação que nós estamos nesse processo aqui. É onde vocês vão procurar se conhecer, descobrir qual é o seu pecado. O que está por trás desta sombra? Aquilo que alimenta todas as sombras que a gente possui. Então, isso nós vamos tentar descobrir. Aí, vamos lá, então, a 5ª aula. Até aqui, gente, alguma dúvida, algum ponto? Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí, ou dá uns toques aí. No lado direito aí, tem se levantar a mão. Ou vocês abrem o áudio e falam, Carlos, aí a gente para aqui e dá a palavra para vocês. Ok. Beleza. Combinado. Quem está dentro da Matrix não acredita que se encontra em uma Matrix. Eu não sei se vocês conhecem o filme Matrix, nem sei quem de vocês assistiram esse filme Matrix, mas é um filme fantástico, porque ele é um filme filosófico. A pessoa colocou ele lá, né, de filme de ação, mas ele é um filme filosófico, que na verdade aquela história já é baseada em conceitos, em ideias, em ensinamentos dos povos orientais. Na Índia mesmo, o povo, as religiões lá vão falar lá. Esse mundo é Maia. O que é Maia? É ilusão. É uma Matrix. O que é a Matrix? É uma ilusão. É lógico que o povo lá pegou esses conceitos e trouxe hoje para o mundo moderno. Essa realidade virtual. Essa Matrix. Matrix seria isso, uma realidade virtual. Se é virtual, ela não é real. Ela é ilusória. Então, nós vivemos dentro de uma ilusão. Só que a gente não acredita nisso. O mundo real, gente, é o mundo espiritual. Ele é o real. Isso aqui é uma ilusão. É uma Matrix. Só que quando a gente nasce aqui, esse mundo espiritual passa a ser a ilusão. Esse mundo aqui passa a ser o real. Então, você fala para a pessoa, você está vivendo dentro de uma ilusão, a pessoa não acredita. A pessoa se belisca. Aí, ó. Ai, tá doendo. A gente sente dor. A gente tem sensação. Isso aqui tem concretude. Como que isso aqui pode ser uma ilusão? A gente não aceita, a gente não admite. Mas, na verdade, a triste realidade é que nós estamos. E a gente só vai descobrir isso quando morre. É que a gente morre, a gente tenta animar o corpo, tenta levantar o corpo, a gente chora, esperneia, ó. Acabou. Morreu, o coração parou. Acabou. Ah, eu posso chorar, espernear. Ai, meu Deus, eu posso chamar o que eu quiser. Às vezes a pessoa nem consegue falar a palavra Deus. Porque aqui fala, do lado de lá, depende. Às vezes não consegue. É complicado. Nós somos seres estranhos, somos duas realidades. Somos isso, infelizmente. Aí algumas pessoas me perguntam, por que nesse estudo, se não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com religião, você fala tanto de evangelhos? Gente, a gente acabou de apresentar lá na primeira aula que esse conhecimento, esses estudos é o cristianismo esotérico, ou o verdadeiro cristianismo. O que vocês conhecem de cristianismo é a pantomima, é a palhaçada, é o teatro. É o teatro. Cristianismo não é essas coisas que vocês conhecem, não. Vocês estão tendo a oportunidade de ter uma ideia do que é o cristianismo com esses estudos, com essas informações. Porque isso aqui é o verdadeiro cristianismo. Bom, e o motivo da gente citar os evangelhos tanto, além destas coisas, é porque, primeiro, a gente começa a olhar e ver o evangelho com outros olhos. Esta é uma das razões. Outra razão é que no evangelho, na verdade, ele é uma carta, é um livro de orientação, de informação,
de conhecimento. Mas só que para você acessar essa carta nesse nível, você tem que ter um certo preparo, uma certa condição, um certo conhecimento. Quer ver? Vamos ver aqui. Antes de a gente ver isso, vamos falar então dos níveis de consciência. Vamos fazer uma primeira abordagem. Nós já fizemos uma com vocês lá mais avançada. Vamos fazer uma aqui mais superficial para ficar mais fácil de entender. Porque aquele lá é muito profundo e muitas vezes passa batido, a gente não tem alcance muito ao que está sendo dito. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, nós temos vários níveis de consciência. Nesses níveis, essas diversas consciências que nós temos, algumas delas são inconscientes. Outras pode a gente considerar como um estado de sono. E tem aquela que é de lucidez, de sabedoria. Ou seja, aquele estado em que o ser sabe. Só que nós não temos acesso a esse nível, a esse estado, a não ser que nós trabalhemos sobre nós mesmos, que nós construamos alguma coisa dentro de nós que nos permita alcançar esse nível. E, gente, eu não alcancei ainda, mas já tive alguns vislumbres dele. E meu sonho, meu desejo é poder realizar isso. Mas, como eu te falei para vocês, a porta é estreitíssima, é difícil demais. Assim, o gostinho que eu tive, sabe, daquele sabor, aquela alegria, aquela felicidade, que eu não posso nem lembrar que eu começo a chorar. Não dá para falar. É só quem vivencia que sabe. Infelizmente, nós estamos ainda muito longe dele. Muito longe. E a caminhada não é fácil. Não é. É bem árdua, bem difícil, bem complicada, porque as nossas sombras são muito grandes. A gente fez muita meleca para o passado. Pelo passado afora. Fizemos muita e muita. Então, algumas escolas vão dizer que nós temos 4 níveis de consciência, outras vão dizer que nós temos 5, outras dizem que a gente tem 7. Naquele texto mesmo que eu passei para vocês, lá se propõe 9, né? 9 acima e 9 abaixo, então seriam de uns 18 níveis. Mas, cada uma dessas escolas propõe um determinado níveis de consciência. Bem, quantos níveis são, a gente não sabe. A gente não tem certeza disso. A gente não tem precisão nisso. Mas o certo que dá para a gente ver e constatar é que certamente a gente tem mais de um nível. Mais de um a gente tem. Isso aí, qualquer pessoa consegue entender e perceber isso em certa medida. Então, em nosso dia a dia, nós podemos considerar com tranquilidade e sem medo de errar no nossa vida comum, que nós temos pelo menos 3 níveis de consciência. Isso aí é tranquilo. Nós temos um nível que é inconsciente. Nesse nível, nesse estágio, nesse patamar, estão as personalidades que nós fomos no passado. Porque nós já fomos o João, nós já fomos a Maria, nós já fomos o Pedro, nós já fomos a Joaquina, nós já fomos homens e mulheres. Nós temos diversas personalidades. Nós já fomos. Hoje nós estamos Tairine, hoje nós estamos Fátima, hoje nós estamos Priscila, hoje nós estamos Márcia, hoje nós estamos Carlos. Isto é a personalidade. A gente se refere à personalidade. A gente foca a personalidade não ao corpo da pessoa. Tanto é que a gente não se refere ao corpo, que quando a pessoa morre, a gente fala, o fulano, então não é o corpo dele, porque o corpo dele já acabou. Então o nome a gente atribui à personalidade. Aonde estão essas personalidades? No nosso inconsciente. E nesse inconsciente, a gente também joga tudo aquilo que a gente refuta, que a gente nega, que a gente não aceita, que a gente não admite. A gente joga nesse inconsciente e fica lá, bloqueado. Nós já ouviu falar de bloqueio? É isso. E nós temos um nível intermediário, que é esse nível que nós vivemos nele, que é o estado de sono, que é o estágio atual desta personalidade que nós somos hoje. Mas esse é um estado de cegueira.
Ou seja, é aquele estado que a gente não se enxerga, a gente não se vê. Nós temos milhares de pensamentos no nosso dia a dia, sentimentos, a gente não se dá conta. Nós só damos conta de um ou outro. A gente chega ao absurdo de nem sequer sentir o próprio corpo. A gente acha que não, que nós sentimos o corpo. Mas quem tentou praticar aquelas atividades que eu passei com sinceridade, pôde ver que nós, no dia a dia, nós não sentimos o nosso corpo. Que a gente nem sequer se lembra que possui um corpo. Aliás, é muito pior a situação, porque nós nos confundimos com o corpo. Eu acho que sou um corpo. Então, eu até falei para vocês na primeira aula de uma parenta da Vicentina que fala. A gente chegava na casa dela e perguntava: ô fulano, cadê o Beltrano? Ela falava: ele está dando banho no corpo, minha filha. Chiquita, né, Tairine? Não sei se a Tairine conhece as histórias lá, ou chegou a conhecer a pessoa, mas ela falava isso. Então, ela falava que ia banhar o seu corpo. E ela estava falando a verdade. A expressão que ela estava usando é corretíssima. Eu queria ter conhecido essa mulher, porque eu ia perguntar para ela: por que a senhora fala desta forma? Queria ver se ela era uma pessoa consciente ou se ela era uma pessoa adormecida. Então, nós somos cegos. E nós temos um último nível, um nível superior, que é aquele estado de lucidez, de sabedoria, que a gente pode designar de verdadeira consciência. Então, a gente escreve consciência com letra maiúscula, com C maiúsculo, nós estamos nos referindo a essa consciência que existe em nós. É um estado no qual a gente sabe, mas esse nível está conectado com o espírito ou a essência. É difícil ter esse alcance. Por isso que muitas vezes a gente pensa que a gente é assim, mas a gente, na verdade, não é. O nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso jeito de ser é outro totalmente diferente. E o Enneagrama vai desmascarando isso. Bom, então, em nossos estudos, a gente não pode perder de vista essas ideias, que as coisas que nós vamos tratar aqui, elas são inconscientes para nós. E nós temos dificuldade de enxergá-las, nós temos dificuldade de vê-las. Por isso que elas são inconscientes para nós. Então, se a gente não tiver essa informação, essa ideia constante na cabeça, a gente vai ter algumas dificuldades aí pelo caminho. Bom, aí vamos ver um exemplo dessa questão de estudo do Evangelho. Alguém gostaria de ler para nós aí? Essa passagem que está na carta de Marcos? Não sei se todos vocês conhecem essa passagem. Eu posso ler, peraí que só... Beleza. Aqui, só para ficar mais isso aqui para mim escutar vocês, que estava acontecendo. Vamos lá. Marcos 10. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse:
Mestre, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e surgiu a Jesus pelo caminho. Essa parte, eu não sei se o pessoal já assistiu uma série na Netflix que chama Maria de Magdala, são 60 episódios. É maravilhoso. E tem essa parte, é muito bonito. Você começa a assistir, você não tem vontade mais de parar, e são 60 capítulos, você fica louco para assistir, é muito bonito. Para quem não assistiu, fica a dica aí. Uhum. Obrigado, Priscila. Aqui, gente, nós só sublinhamos, nós não vamos trabalhar o texto todo, porque ele é muito rico e muito profundo, isso aí, eu poderia passar dias trabalhando essa passagem aí. Nós só vamos pensar alguns elementos aqui para trabalhar com vocês, para vocês terem ou noção de entender o que é o Evangelho, o que ele representa. Então, nós pensamos aqui, Jericó, Bartimeu, ele era cego, no caminho, estava junto do caminho, né, sentado lá junto do caminho, mendigando, Jesus de Nazaré, aqueles que o repreenderam, e algumas coisas. Então, vamos ver alguns elementos disso aí. É isso que nós estamos falando. Não vamos trabalhar todos os pontos, vamos só pensar alguns elementos aí, como já apontei para vocês aí, e vamos falar sobre eles de modo superficial. Então, pensando alguns elementos. O que é Jericó? Jericó era um lugar, uma cidade, lá do tempo antigo. Então, no contexto, a gente deve entender, a gente deve compreender o Evangelho, ele representa a vida. Então, o que é Jericó? A vida. Então, Jericó está lá no passado? Ele estava lá no passado e ele está aqui hoje, no presente. O que é Jericó? É a nossa vida. É a vida. Bartimeu. Bartimeu é alguém específico, que tem nome, inclusive, e sobrenome. Porque é falado Bartimeu, filho de Timeu. Bom, isso tem todo um significado, mas nós não vamos entrar nesse meandro aqui, não vamos falar sobre isso. Só dar uma ideia. Então, se Bartimeu está se referindo a alguém específico, ele está se referindo a uma pessoa. E o que é pessoa? Pessoa é personalidade. Então, a gente já falamos. Nós nomeamos a pessoa, uma personalidade, um ego. Então, quem é Bartimeu? Somos nós. Eu sou Bartimeu, vocês são Bartimeu. Bartimeu somos nós. E por que nós somos Bartimeu? Porque nós coadunamos, nós afinizamos, nós sintonizamos com a postura e as atitudes de Bartimeu. Bom, até certo ponto. Porque Bartimeu teve atitudes que, de repente, muitos de nós não têm. Então, nós estamos pior do que Bartimeu, às vezes. Depende das nossas posturas. O que significa caminho? Então, caminho significa trajeto. A gente tem um caminho, é uma estrada, uma rua, uma rodovia, é um trajeto. Então, o caminho vai representar o fluxo da vida. Fluxo da vida. E é bom lembrar que pelo caminho trafega pessoas. E quem são pessoas? São demônios. E por que são demônios? Porque são aquelas pessoas, aqueles seres, ou aquelas circunstâncias, ou aquelas situações que vai alimentar as nossas dificuldades, as nossas sombras. Mas pelo caminho também passa Jesus. E o que Jesus representa? São aqueles ou o que nos esclarece, nos informa, nos ensina, nos orienta de modo seguro. Seguro. Porque a gente tem orientação torta, a gente tem informação equivocada, a gente tem esclarecimento que nos leva para o buraco. Então a gente tem essa questão do lado mal e do lado bom. E tanto também pessoas e Jesus, tudo passando pelo fluxo da vida, pelo caminho. Portanto, pelo caminho passa Jesus e demônios. Demônios,
Por que demônios? Porque o demônio significa adversário, aquele que se opõe, aquele que é contra, aquele que bate contra você. Isso que é demônio. Demônio não é espírito maligno que fica no mundo espiritual nos atentando. Eles existem? Existem. Tem chifrinhos? Tem. Alguns se apresentam dessa forma. Eles se apresentam. Mas Deus não criou demônios. Então, quem são demônios? São pessoas. Nós, quando morrermos, a gente chegar no mundo espiritual, se a gente não tiver trabalhado, a gente não tiver mudado, se a gente não for no processo de transformação, nós seremos demônios. E vamos viver pela vida aí tentando os outros. Dando trabalho, criando confusão. É isso. Deus não criou demônio. Demônio não é criação divina. Deus não criou. Bom, e o que Bartimeu estava fazendo? Ele estava mendigando. O que significa isso? Ele estava vivendo a sua vida normal. Ele tinha uma situação, né, tinha uma condição na qual ele não tinha condições de trabalhar, ainda mais naquela época. Se hoje em dia é difícil contratar cego, imagina naquela época. Não se contratava. Então ele tinha que arrumar a sua subsistência, ele tinha que viver, ele tinha que comer, tinha que se vestir, tinha que se alimentar. Então ele pedia dinheiro, esmola. E isso, gente, representa a nossa vida. Nós estamos em processo de mendicância pela vida. Porque nós somos herdeiros de Deus quando a gente chega num certo determinado patamar de transformação. Mas tudo aqui, nós não temos nada. Nada. Absolutamente nada. Nem o corpo físico é nosso. Até o corpo físico é um empréstimo de Deus para nós. Tanto é que ele vai ser cobrado. Chegar um momento, a gente tem que abandonar esse corpo físico. Ele foi emprestado. Assim, eu acho que eu tenho meu apartamento. Não, não tem. O carrinho? Não, não tem. Nada, você não tem nada. A única coisa que você verdadeiramente pode ter e vir a ter é os seus valores, bons ou ruins, que você adquirir. Porque todos dois você vai ter que carregar com você. Se é bons, ele vai te levar, ele vai te trazer felicidade, alegria, tudo mais. Se eles são ruins, ele vai te trazer perturbação, desequilíbrio, doença, sofrimento, todo esse lado aí. Então, na vida, ninguém sofre sem razão de ser. Nenhum de nós passa por situação nenhuma sem razão de ser. O povo da Ucrânia está comendo um farrapado lá. Está comendo misérias lá. Eles não são inocentes. São devedores da lei divina e está agora resgatando, sob o jugo da dor, aquilo que já fizeram lá atrás. E assim somos todos nós. Então, uma pessoa que está andando pela rua, alguém pula na frente dela de noite e a estrupa, ela não foi inocente. Ela tem uma questão de passado que ela está ali naquele momento resolvendo, porque lá atrás ela deve ter provavelmente feito algo similar. E agora ela está sofrendo a pena de talião. Moisés já falava isso. Olho por olho e dente por dente. Se você feriu, você será ferido. Se você matou, você será morto. Já está lá no Velho Testamento. E nós já estamos no Novo Testamento. E até hoje a gente não aprendeu a lição. A gente não absorveu a lição. Então, gente, buscar o bem, fazer o bem é uma questão de sabedoria, de inteligência. Porque tudo aquilo que nós fizermos vai repercutir no amanhã. Se foram coisas boas, a repercussão será boa. Se foi coisas más, ruins, a repercussão será proporcional. Então, hoje nós vivemos a vida buscando prazer, buscando a satisfação. A gente fala dessas coisas, as pessoas se arrepiam. Ah, eu quero ter um namorado, casar, ter filhos, o carrão do ano. Fala dessas coisas, ninguém aparece. Eu coloquei lá, gente, vamos fazer uma live? Veio, apareceu uns 3 lá. A maioria, não, tem um barzinho, tem a minha cervejinha, tem isso, tem aqui, essas coisas. Eu falo assim, gente, vamos fazer um encontro de carnaval aí? Aí todo mundo aí se manifestava. Eu tô dentro. Aonde que é? Principalmente se não tiver de pagar.
Ah, é uma maravilha. Aí, é isso. Bartimeu é isso. Isso somos nós. Não é o Bartimeu, não. Nós, hoje, somos isso. E Jesus de Nazaré? Ele representa a luz, o conhecimento, a verdade, a orientação segura. Aquilo que não vai nos propiciar a felicidade. Mas o que a gente faz? Nós o matamos. Porque é desagradável essas coisas. Mas que Carlos chato, aborrecido. A aula de hoje está sendo um peso. Eu não vim aqui ouvir isto. Não vim aqui saber disto. Então, a gente espeta. E aqueles que repreendam? Quem é que repreendia? Pessoas. Pessoas são demônios. Que são demônios? São adversários. O que são adversários? Opositores. Significa trevas, arrastamento. Todas essas coisas aí. E cego? Cego porque ele não se via. É a cegueira. É aquela incapacidade de se ver, de se conhecer, de se enxergar, de se perceber. É a ausência de consciência. Então, agora vocês podem pegar essa passagem aqui, enxergar ela com outro olhar. Bartimeu sou eu. E sou cego, porque eu não me enxergo, eu não me vejo. Tem muitos lados em mim que é inconsciente. E eu estou aonde? Estou na Jericó. O que é Jericó? É a vida. Então eu estou vivo, estou vivendo. E o que eu estou fazendo? Estou mendigando. Porque eu não tenho nada, mas eu estou vivendo em função dessas coisas. Me dá? Eu quero. Só que a minha mendicância hoje, diferente daquela época lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que pagar, tem aluguel, tem água, tem luz, e não sei o quê, tantas coisas mais. E assim vai. Então, por isso, dá para vocês terem uma ideia do porquê a gente cita tanto o evangelho aí nos nossos estudos. É por esta razão. Agora vamos focar mais naquelas partes mais interessantes e que nos toca. Isso a gente tem que ter claro no nosso estudo. Essas partes que vamos falar agora. Cada ponto do Enneagrama, cada pontinho deste, ele vai dimanar, ele vai irradiar, ele vai emitir energias, atividades, forças, aspectos, não importa o termo que você usar, próprios desse determinado ponto. E essa coisa aqui, o que dimana daqui, o que irradia daqui, vai espalhar por todo o Enneagrama. Porque existe uma interconexão, se vocês estão lembrados, lá na primeira aula já falando sobre isso, aqui está representada, de setas, de movimento. Eu falei para vocês, gente, Enneagrama é um símbolo que tem que ser visto com dinamismo. É ele estando em movimento. A gente não pode ver o Enneagrama como um símbolo parado, estático, preso. Não, ele é dinâmico, ele está em movimento, ele está em ebulição constante. E assim, é por isso que cada personalidade, porque cada um desses pontos aqui também vai irradiar uma personalidade. Então, a personalidade, por exemplo, que tem como seu centro o ponto 1, ela vai absorver em si todos os aspectos, todos os elementos desse ponto 1. Isso significa o quê? Bom, então vamos entender o seguinte. É como se cada ponto desse emitisse, irradiasse determinadas vibrações. Ou vamos olhar de uma forma diferente. Vamos supor que o Enneagrama seja um prisma. Então, a luz passando por esse prisma, ela vai ser fragmentada em 9 cores diferentes, em 9 padrões diferentes. Então, cada ponto desse, ele funciona como um filtro a partir daí. Então, por exemplo, a personalidade do ego 1, o ego 1, por exemplo, ele tem coisas do 2? Tem coisa do 3? Tem, do 4, 5? Tem, de todos? Tem de todos. Mas essas coisas aqui, quando passa pelo ponto 1, ele vai passar por esse filtro. Então, na verdade, essas coisas que vêm aqui dos outros pontos, ao passar pelo 1, ele vai sair colorido, ela vai sair manchado por aquilo que o ponto 1 representa. Vocês entenderam isso? Isso aí é muito importante. E assim se dá
com todos os outros pontos do Enneagrama. Ok? Aí vamos agora para a nossa 8ª aula. Gente, é a aula que nós estávamos parados. Ah! Acho que ficou faltando algumas coisas na aula anterior. Ou é nessa aqui que vai estar? Deixa eu ver se eu confirmo aqui. A gente vai trabalhar a entrada nos... Acho que vamos ver se é nessa aqui. Se não for, eu volto lá. Bom, a gente deve ter clareza e nunca se esquecer dos seguintes aspectos. Nós, todos os processos que a gente vive, todas as situações que a gente tende a passar por 5 estágios. Também nos processos cognitivos, enneagramáticos, psicológicos, terapêuticos, a gente passa por esses 5 estágios. Nós até na aula passada falamos sobre eles, mas nós vamos mencionar todos aqui agora. Primeiro é a negação, o segundo é a raiva, o terceiro é a barganha, o quarto é a depressão e o quinto é a aceitação. Eu ia até passar para vocês um videozinho de uma girafa. Acabou que eu não passei para nenhuma turma. Ela vivencia esse processo. Isso aí foi proposto por uma psicóloga americana em relação ao luto. Mas só que, na verdade, esse princípio ele vai muito mais além disso. Ela não teve alcance daquilo que ela estava falando, daquilo que ela estava expressando, quando ela trouxe essa proposta. Então, a girafa está andando, cai num poço de areia movediça. Aí, no primeiro momento, ela nega. Não, eu não estou no poço movediço, não. Isso aqui não é areia movediça, não. Não, tá tudo bem, estou tudo bem, tá ótimo. Ela começa a afundar. Ela vai mexendo, à medida que ela tenta sair, ela vai só afundando, cada vez mais ela vai afundando. Aí o segundo momento é a raiva, vem a raiva. Ah, mas que droga de areia, que porcaria, que essa areia, porque essa areia tem que estar no meio do caminho e tal. Vai por aí. Aí no terceiro estágio, da barganha. Ela vira e fala assim: ó Deus, me tira daqui desse poço, olha, eu prometo para o Senhor que o Senhor me tirar daqui desse poço. Eu não vou mais fazer xixi sobre as suas criaturas menores. Barganha, a gente barganha. Isso na vida a gente faz muito isso, na igreja, né? Aí faz promessa, o quê? Barganha. Senhor, eu te dou isto e só me dá aquilo. Como se Deus fosse gente, tivesse necessidade de alguma coisa. Deus não tem necessidade de nada, porque se ele tivesse necessidade, ele não seria Deus. Já começa por aí. Então, Deus não barganha com ninguém. Mas nós tentamos barganhar com ele e nos sentimos satisfeitos de barganhar. E a girafa lá, cada vez mais atolada lá na areia, sentiu feliz. Mas aí chega um quarto momento em que ela se deu conta que não adiantou barganhar, que não adiantou negociar, que Deus não ouviu, não quis ouvir, sei lá o que aconteceu, não adiantou eu ter raiva, não adiantou eu negar, eu estou afundando mesmo. Aí eu caio na depressão. Por que eu fiquei nessa areia? Por que não prestei atenção? Ai, ai, ai. Essa é a girafinha lá no vídeo. Aí, quando a areia já tá chegando até na boca, já viu que vai morrer mesmo, que não tem jeito, aí que ela entra no processo de aceitação. Aí ela aceita. Então, já que é assim, tudo bem, não tem outro recurso, vou morrer mesmo. Tal. Isso é um processo que nós tendemos a vivenciar em vários setores da nossa vida, principalmente naquelas situações emocionais e psicológicas que mexem conosco, que causam impacto em nós. A gente tende a passar por isso. Obviamente que nem todos chegam ao quinto estágio, a maioria fica parado no segundo, alguns alcançam a raiva, outro alcança a barganha. Em determinadas situações, às vezes eu passo por todos. Em outros, eu já saio da negação e vou para a barganha. Então, isso é dinâmico. E aqui também pode acontecer a mesma coisa. Mas vocês já estão sendo alertados para isso, então você já não tem mais direito de viver essas coisas aí. Porque você já tem o conhecimento, vocês já têm, então, a informação. Então, vocês têm que lidar com isso de forma diferente. De uma outra maneira. E não dá para passar por isso. Tenha dó. Bom, mas se vocês não tiverem cuidado, se vocês não tiverem atenção, se vocês não se atentarem,
Vocês vão passar por isso aí. E o primeiro, qual que é? Negação. É negar. O Enneagrama, uma coisa que tem que ficar claro para vocês, é que o Enneagrama não tem por objetivo, meta ou fundamento denegrir ninguém. Não. O Enneagrama não visa denegrir pessoas, prejudicar pessoas, afundar. Não. Não tem essa proposta. Não é isso. Terceiro, o Enneagrama, ele simplesmente, aquilo que eu falei para vocês lá desde o início, ele descreve ou vai revelar as nossas sombras pessoais. Então, ele vai nos desmascarar. E aí é que começam os problemas. É que começam as dificuldades. Porque ele vai lançar luz sobre as sombras da nossa personalidade, daquilo que nós somos, do nosso ego. Ele vai trazer o nosso ego à tona. Aí é que começam as complicações e as dificuldades. Primeiro, a gente nega, porque nós não aceitamos aquilo que nós somos. Nós já falamos para vocês. Aquele ponto lá que você mais reprimiu, que você não sou isso, é isso que você é. É isso aí que você é. Portanto, a gente tem que estar preparado, a gente tem que querer, a gente tem que desejar, a gente tem que estar disposto a olhar para essas sombras. Porque se a gente... E mais ainda do que isso, porque a gente tem que fazer isso com tranquilidade, com equilíbrio, sem perder o objetivo. Qual que é o objetivo? É que a gente deve ter ou deveria ter, né? É o de transformar. Eu estou aqui aprender para que eu possa mudar, porque eu possa me transformar. No meio espírita, isso é chamado de reforma íntima. Então, é que eu posso fazer esse processo de reforma íntima. Na psicologia, é o chamado de amadurecimento. Ou o outro nome lá me fugiu. Mas é algo assim. Como é que chama lá na psicologia, Fatinha, esse processo transformador da pessoa? Pode ser amadurecimento, como você disse. Amadurecimento. Mesmo, é uma colocação que todos compreendem, né? É uma evolução, né, da pessoa. Isso. Bom, um terceiro aviso. Nós já avisamos, né, e vamos aqui reforçar, deixar bem claro que vocês têm que ter isso em mente, gente. Não tem um pecado, não tem uma paixão melhor ou pior do que outra. Isso a gente tem que ter muito claro para nós. Então, veja bem, todos nós temos o nosso pecado tem 3 faces. O nosso pecado, o pecado de cada um de nós, ele tem 3 faces. É a paixão, a fixação e os instintos. Então, a paixão, ela é aquela emoção que predomina em mim. Então, tem uma emoção que vai predominar em mim, que é designada de paixão, porque ela é o esteio de todo o meu arcabouço emocional. E nós vamos ter uma fixação, que é uma ideia, aquele conceito, aquele pensamento que vai justificar a paixão, que vai validar a minha paixão. Então, ela sustenta a paixão. Então, a fixação e todo o meu centro racional, todo o meu nível cognitivo vai girar em torno desta fixação. E nós vamos ter 3 instintos. Todos nós temos 3 instintos. Mas um deles vai predominar em nós. Nós já falamos deles. Nós temos o instinto sexual, um instinto social e um instinto conservacional. Um desses instintos vai predominar em nós. E nós vamos trabalhar isso lá na frente. E esses instintos é que vai determinar os subtipos. Então, cada instinto dá origem a um subtipo. Então, mas nós vamos tratar isso lá na frente. Nós vamos falar sobre isso. Pode ficar tranquilo, a gente vai esclarecer isso mais. Então, a gente vai lembrar mais uma vez aqui, que a gente não pode esquecer, que o Enneagrama, ele é dinâmico. Tá vendo? Tem energias que circulam aqui dentro, e vem para baixo, vai para cima, de tudo que é forma, ao contrário. Então, o Enneagrama, que eu falei para vocês, ele é um símbolo que está interconectado, tudo está interconectado, ele é dinâmico, ele está em movimento. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender o Enneagrama. E um quarto aviso.
Vamos falar lá das paixões, das fixações e dos instintos, dessa interconexão. Porque como o Enneagrama é interconectado, essas coisas se interconectam. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo. O ego 2, os egos 2 e os egos 7, eles possuem atitudes similares em comum. Por exemplo, o orgulho vai levar os egos 2 a não ouvir os outros. O ego 2 tem muito essa tendência. Você fala coisa para ele, entra aqui, sai lá, e continua de boa lá, não dá muita atenção não, porque eles já são gostosão demais, ele já sabe tudo, já entendeu. Você fala assim, ele... sim, mas você acha que está te ouvindo, mas não. Lá na frente você descobre que ele não ouviu. Bom, o ego 7 tem essa mesma atitude. Só que isso vem de pontos diferentes. Por quê? O ego 2 é um ego emocional. Então, essa atitude do ego 2, advém do orgulho, porque o ego 2 é um ego orgulhoso. Já no 7, como ele é um ego racional, esse comportamento nasce do seu racionalismo, ou seja, nasce da sua fixação. E a fixação do ego 7 é designada de charlatanismo. Então, o charlatanismo, ele é um tipo de orgulho mental. É um orgulho mental. Assim como o orgulho é um tipo de charlatanismo mental, de racionalismo. As coisas se interconectam, mas tem as cores próprias ao seu ponto, as suas questões. Vocês entenderam isso, gente? Então, com base nisso, eu quero mostrar para vocês o seguinte: não tem um pecado melhor ou pior do que outro, um mais bonito e outro mais feio. Não existe isso, gente. Então, vamos entender isso melhor. Então, nós apresentamos para vocês, na última aula, a gente até abordou esse assunto aqui, das paixões. A gente apresentou. Foi um primeiro ponto de abordagem das paixões, mas abordando essa questão da dificuldade. Porque agora nós vamos um pouco além disso. Então, os egos 9 são aqueles egos preguiçosos. Os egos 1 são os egos irados. O 2 são os orgulhosos. Os 3 são vaidosos. Os 4 são invejosos. Os 5 são avarentos. Os 6 são medrosos. Os 7 são gulosos. E os 8 são luxuriosos. Então, a primeira vez, essas palavras impactam. Principalmente inveja, avareza, nos impactam muito. Bom, então, a primeira questão a gente tem que ter claro para nós temos que compreender essas palavras. O que essas palavras significam? O que elas representam? Esse é um ponto delicado e muito importante a gente entender. Então, gente, no Enneagrama, nós temos que ir além do que a palavra está definida nos dicionários humanos, porque elas representam muito mais do que isso. Elas vão além desses conceitos. Então, as paixões, elas alimentam as fixações. Nós também temos que ter isso claro. E as fixações, elas sustentam, elas justificam as paixões. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos começar entendendo a palavra preguiça. O que significa preguiça? Preguiça é aquele movimento de inação, de apatia, de acomodação, de inatividade, de passividade. Mas isso não é algo externo, isso vai sair para o externo também. Mas é algo que nasce de dentro do ser. Por isso que é designado de ôntico, do ser. Vem de dentro. Então, as pessoas preguiçosas, elas têm uma preguiça, falam assim, fulano, pega um copo d'água. Eles têm um atraso, uma demora. Eles têm aquela preguiça de levantar, ir lá e pegar, e eles vão, mas eles fazem isso contrariados. Eles não gostariam, porque eles gostam de estar no canto deles lá, apreciando seu futebol, ou sua cervejinha, seja o que for. Só que eles não vão mostrar isso para vocês. Vai achar que a pessoa fez aquilo de boa vontade. Aí, a pessoa preguiçosa, portanto, não aparenta ser preguiçosa. Não é nesse sentido. Tem esse lado? Tem, mas o ego preguiçoso é mais do que isso.
Então, é esse movimento de inação, de apatia. Vocês entenderam isso, gente? Ficou claro isso aí? A ira é aquele sentimento que tem dentro da pessoa, que a pessoa tem aquela raiva, aquela ira, é algo que está dentro dela e ela não consegue determinar a causa, o motivo, uma razão de ser. Ela sente aquilo e não sabe explicar por quê. E lembre-se, isso é inconsciente para a pessoa. Às vezes a pessoa se dá conta, e algumas vezes ela se manifesta essa ira na forma de falar, na forma de se expressar, na forma de se posicionar. Você vê aquela ira, aquela raiva, mas a pessoa nem se dá conta disso. É inconsciente para ela. Se falar para ela assim, nossa, você é irado, hein, fulano? Você é nervoso, hein? Não. É isso, absurdo. Elas aparentam ser pessoas calmas, controladas. Por isso que eu falei para vocês. Pessoa irada, do ego 1, ela não ri. Jamais vai ver um ego rindo assim. Ego 1, a gargalhada dele é... Isso é a gargalhada do ego 1, porque ele é controlado. Ele não pode deixar essa ira explodir. Sob controle. O orgulho. O que é o orgulho? É aquele sentimento que a pessoa tem, que o ser tem, dele se sentir que basta a si mesmo. Ele é autossuficiente. Ele se julga o máximo. Mas ele aparenta ter orgulho? Não. Ele conversa com o mendigo, conversa com o esfarrapado, conversa com o rico, conversa com o pobre, conversa com o aleijado, conversa com os outros. É isso, gente. Orgulho. Se eu não fosse orgulhosa, eu não faria isso. Uma pessoa orgulhosa vai falar assim, nossa, que nojo. Tem alguns traços de orgulho nesse que leva por esse viés aí, por esses aspectos. Tem também. Mas não é nesse sentido aí. Então, orgulho é aquele sentimento que a pessoa tem, que ela se sente o máximo. Ela sabe que é o máximo, então ela não precisa aparentar que é o máximo, porque ela os outros, ela é a dona do pedaço. Isso é o orgulho. Se for a pessoa não, você é orgulhosa. Aliás, gente, a pessoa orgulhosa não aparenta ter orgulho nesse sentido que vocês entendem. Nesse sentido, não. Não. Vocês vão falar assim, não, fulana é humilde. A vaidade. A vaidade é aquele sentimento narcisista. Porque qual a diferença entre a vaidade e o orgulho? A vaidade, ela quer ser o melhor. Ela vai aparentar ser o melhor. O 2, não. Porque ele já sabe que ele é. Então não tem necessidade de aparentar. Essa é a diferença entre vaidade e orgulho. Então a vaidade é aquele sentimento narcisista. Aquele amor excessivo pela própria imagem ou por si mesmo ou por alguma coisa que o ser tenha, possua. Então, tudo do 3, do ego 3, vaidoso, do ego vaidoso, é o melhor. Meu carro é melhor, a minha casa é melhor, eu moro num lugar melhor. Sempre o melhor. Tudo do melhor. Mas ele vai falar isso abertamente? Alguns falam, mas nem todos. Mas a forma dele te falar, a forma dele colocar, você dá a entender isso. Está lá nas entrelinhas. A inveja. Isso aqui, então, quando a pessoa é ego 4, nossa senhora, isso aqui para eles é um calcanhar de aqui, é um dodói, é a ferida. Eu não sou invejoso. De onde você tirou isso? Tem pessoas que largou o nosso curso aqui por causa disso. Quando ela se viu dentro disso aí, não aceitou, brigou, falou que era um absurdo eu falar que ela era invejosa, que ela jamais teve inveja, que ela não era introvertida. O que é você falar que eu sou introvertido? Não sou mesmo. É complicado. E as pessoas têm muito preconceito em relação a essa palavra inveja. Mas o que é inveja? A inveja é aquele sentimento que o ser possui, a pessoa possui, de carência, de falta, que leva ele a desejar obter ou ter aquilo que ele considera que lhe falta.
Então, os egos invejosos, eles são extremamente carentes, emocionais, de tudo. Mas tem um movimento interessante, que esse ego invejoso, quando você dá para ele a atenção, e é um poço sem fundo. Quanto mais atenção você dá, é pouco. Nunca basta. Nunca é suficiente. Não tem jeito. Você pode dar milhões de carinhos, mas não é o suficiente. Nunca é suficiente. Porque está sempre sentindo uma falta, uma carência. Eu falo que é um poço sem fundo. Mas todos nós somos poços sem fundo dentro das nossas dificuldades. Então, a inveja é esse lado, essa questão. E tem um outro questão no ego invejoso também, que é muito interessante. Que, por exemplo, ele cobra a sua carência, principalmente em relação de par. Ele te cobra a sua presença, por exemplo, o carinho e atenção. Quando você começa a dar demais, ele te vai e te empurra. Ele fica, vamos dizer, ele se fastia, aí ele te afasta. Isso é por quê? Porque se ele não te afastar, ele vai se sentir repleto, mas ele não consegue se sentir repleto. Essa falta, é aquilo que eu falei para vocês, é uma loucura. Eu tenho que... A minha falta, se eu deixar de ter, aí como é que faz, né? Eu deixo de existir. É tipo assim. A ideia é essa. Avareza. Também é um sentimento de carência, mas só de falta também e de escassez. Mas é um pouco diferente da inveja, porque a avareza, o que ele vai fazer? É algo similar, mas a avareza vai levar o ser, a pessoa, a reter, a se apegar àquilo que ele tem, àquilo que ele é, ou àquilo que ele detém. Então, a pessoa tem que ter o sentimento seguinte: se eu não reter isso, se eu não detiver isso, vai me faltar. Então, ele não gosta de dividir, porque se eu divido, sobra menos para mim. Então, eu vou ter menos. Então, ele retém. E isso é devido ao quê? A esse sentimento de escassez, de falta. Ele tem essa perspectiva. Não, se eu não reter, isso é avareza. Isso é o verdadeiro sentido da avareza. Vocês entenderam? Então, tem o sentimento, aquele conceito que vocês têm? Tem, mas é mais do que isso. Vai além desses conceitos que vocês têm em mente aí. O medo é aquele sentimento difuso que a pessoa sente sem causas definidas, sem origens definidas. Então, a pessoa tem um sentimento de medo o tempo todo. Mas lembre-se, isso é inconsciente para a pessoa, gente. A pessoa não se dá conta. E quando a pessoa começa a se dar conta disso, começa a ficar difícil. Porque, veja bem, como é que eu vou me encarar esse sentimento que eu tenho de medo o tempo todo? Um medo que eu não sei explicar, não sei por quê. Gente, é difícil lidar com isso, muito complicado. Vocês estão começando a entender o problemaço que é o negócio? A gula. A gula é aquele sentimento irrefreável, a pessoa não consegue se parar de buscar a satisfação, o prazer, a alegria. Está sempre buscando essas coisas. Ele tem dificuldade de lidar com a dor, com o sofrimento. Não, eu quero o prazer, a satisfação, a alegria. Ele está sempre buscando esse lado. É algo irrefreável e é inconsciente. A pessoa está sempre querendo mais. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda, milhões é ótimo. Está sempre querendo conhecimento, informação, falar, agir, colegas, amigos, empregos, cursos, sempre muito. Os gulosos estão mais e mais, porque é gula, mais, gula, mais, é algo irrefreável. E é inconsciente, a pessoa não se dá conta disso. A pessoa vive assim o tempo todo, não faz a menor ideia. Não entende por que é assim. A luxúria é aquele sentimento, aquela necessidade da intensidade, da paixão, do excesso. Então eu quero uma coisa que seja forte, massa, poder, controle. É pessoa intensa. É mais ou menos por aí. Vocês entenderam isso, gente?
Então vamos lá fechar aqui com as fixações. Eu vou andar um pouco mais rápido para a gente... né? Então vamos entender essas palavras. A gente está adiantando esse estudo para você, que a gente ia ver isso lá na frente. Essas palavras, significado, mas então a gente está adiantando para evitar certas dificuldades lá na frente. Então a gente está fazendo uma primeira abordagem. Depois a gente vai estudar cada uma dessas coisas, o que isso representa, o que significa, como é cada uma dessas pessoas, como é que o ego 1, o ego 2, o ego 3 funciona, como é que ele age, como é que ele pensa, como é que... Vamos ver, vamos destrinchar tudo isso aí. Então, a fixação é aquela ideia, aquele movimento racional que vai levar o ser a justificar o sentimento que é predominante nele. Então, por exemplo, a fixação dos egos 9 é a sobreadaptação ou conformismo. Então, ou seja, é aquele pensamento, aquela ideia que vai levar o ser a justificar a sua necessidade de se acomodar, de permanecer inativo, passivo. Então, ele através dessa estratégia mental de sobreadaptação, ou seja, uma adaptação extremada ou um conformismo extremado. Então, o ego preguiçoso, ele é conformista. Você fala, fulano, vai tomar. Ele, tudo bem, tá? Ele se conforma. Você xinga ele se briga com ele tende a se conformar com a situação. Ele não é de brigar com você, de lutar, não. Ele se acomoda. E esse conformismo vai justificar essa preguiça. Vai apoiar essa preguiça. Assim, o perfeccionismo, ele vai apoiar, ele vai justificar a raiva, essa ira incontida que a pessoa tem. E o que é o perfeccionismo? É aquela necessidade, aquela ideia de correção, de justiça, de retidão, de rigor, de precisão, de exatidão. Por isso que eu falei para vocês, o ego raivoso, o ego irado, você marca com ele 8 horas ele tem que estar lá. Tem que ser preciso, exato. Isso é o que é isso, gente? Um perfeccionismo. Então, se você não chega lá 8 horas, se você atrasou 10 segundos, ele está irado. Aquela ira dele está explodindo, ele está quase avançando em você. Mas ele está controlado. Ele pode resmungar, pode reclamar. Vai falar para você, chegou atrasado, né? Para fazer isso, eu tenho que justificar por que eu sou assim. Como é que eu justifico? Sendo perfeccionista. Então, porque é exatidão. É justo. Marquei 8 horas, é 8 horas. Não é 8h01, não é 8h10, não é 8h30. O ego 2. O ego 2, a dificuldade mental dele é a falsa abundância. O pecado mental do ego 2 é a falsa generosidade. Por quê? O ego 2 é aquele ego que vai dar, ele gosta muito de ajudar o outro, ele está sempre auxiliando o outro. Ele é muito prestativo. Tanto é que um dos nomes do ego 2 é dador. De dar. Só que o ego 2, o dar dele não é gratuito. É um dar que tem uma cobrança por trás dele. Mas é lógico que quando ele te dá, quando ele te ajuda, ele não vai fazer isso. Mas ele está contando, ele está esperando o seu reconhecimento, o seu agradecimento, de alguma forma. Seja olhando, seja falando, seja retribuindo de alguma maneira. Isso é o quê? Orgulho. E para eu justificar esse orgulho, o que eu vou fazer? Que o orgulho leva a pessoa a ser dada, a distribuir, a partilhar. Então, ela partilha de si, ele dá de si e das coisas que ela possui. E para isso eu tenho que ter em abundância. Então você pede um favor ao ego 2, ele geralmente faz. O ego 2 é um ego que tem muita dificuldade de falar não. Ele tem dificuldade. Ele sempre vai te ajudar. Ele vai sempre te apoiar, te dar uma ajuda ali. Vocês estão também começando a se ver em qual ponto vocês estão aí? Então, para fazer isso, eu tenho que ter essa falsa abundância. Ou seja, ele aparenta ser muito generoso, muito abundante. Ele tem para dar, até de si.
Mas isso é falso, não é verdadeiro. A mentira também é uma palavrinha que tem dificuldade com ela, né? E falou que é mentira. Nós já andamos trabalhando aqui alguns aspectos da mentira. Nós somos mentirosos. E mais na frente vai entender por quê. Quando a gente vai estudar lá o esteio dos egos, o que forma o ego, que é aquele triângulo central ali do Enneagrama, a gente vai ver por que, apesar de ser um aspecto do ego 3, então é o pecado mental do ego 3. Então, é aquele movimento, aquele pensamento que leva o ser, aquela ideia, a se auto-enganar, ou seja, a ludibriar a si mesmo. Se a pessoa se engana a si mesma, se ela se ludibria, ela também engana os outros. Aí, daqui para lá é um passo. Aliás, para eu enganar o outro, o primeiro que eu tenho que me enganar é a mim mesmo. Porque se eu conto uma mentira sabendo que eu estou mentindo, não vai ficar muito legal, não, né? A igreja fala lá do diabo, do pecado, do inferno, isso aí não vai ser muito bom, não, né? Não, mas eu menti porque é necessário. Eu menti porque precisa. Se eu não mentisse, como é que eu ia fazer? O fulano ia ficar chateado, meu chefe me mandar embora, ia ser aborrecido, ia ser constrangedor. Começa a justificar. Então, a mentira vai justificar, ela vai alavancar a vaidade. Ou seja, aquela imagem grandiosa que a pessoa tem de si mesma ou daquilo que possui, das suas capacidades, dos seus dons, etc. O que é isso? Narcisismo. Então, o narcisismo vai justificar ou alimentar a vaidade, que é apoiado, na verdade, o que está por trás do narcisismo é a mentira e também a vaidade, porque, na verdade, a vaidade é a mãe do narcisismo. Mas se tem uma mãe, tem um pai. Qual é o pai do narcisismo? A mentira. Então, se a paixão é a mãe, as fixações são o pai. Bom, a do ego 4 é a falsa necessidade ou o sofrimento manipulativo. É isso que vai dar sustentação, que vai justificar a inveja. Então, essa ideia, esse pensamento, esse movimento de falsa necessidade ou de sofrimento manipulativo leva o ser a justificar a sua sensação de não ter, de não possuir. Ou seja, isso vai dar fundamento, dar sustentação à inveja. Já que eu não tenho, já que eu não possuo, eu tenho uma falta aqui, uma necessidade aqui, é justa a minha inveja. E se eu tivesse, não seria invejoso. E sofrimento manipulativo, porque esses egos 4, eles são muito manipulativos. Aliás, de forma geral, vamos deixar isso quieto. Todos nós temos muito de manipulação, só que a manipulação do 4 advém da inveja, a manipulação do 2 advém do orgulho, a manipulação do 7 vem do seu charlatanismo. Egos emocionais e egos racionais. Distanciamento é o movimento racional ou aquela ideia que leva o ser a justificar a sua necessidade de se afastar dos outros, se manter distante. E isso vai justificar a sua avareza. O que é avareza? Não é aquele sentimento de escassez, de poder vir a faltar? Mas, para eu fazer isso, eu tenho que me distanciar dos outros. Porque se eu estiver junto dos outros, eu tenho que partilhar, compartilhar, interagir. Então, eu me afasto. Então, a pessoa avarenta, ela é avarenta até de si mesma. Por isso que eles são introvertidos. São aquelas pessoas que se mantêm afastados. Eles observam a vida, observam tudo de longe, de distante. Como se estivesse distante. Distanciamento. A dúvida ou autoacusação é a mesma coisa, só que em relação ao ego 6, ao medo. Isso aí que vai sustentar, que vai ajudar esse movimento de apoiar o medo, justificar o medo dos egos 6. Então, o ego 6 é um ego eles têm muitas dúvidas. Eles, devo fazer ou não devo? Devo ir ou não ir? Devo viajar ou não? Esse é um amigo bom ou não? Um amigo ruim ou não? Uma pessoa boa ou não?
tem esse momento de dúvida. Existe também, dentro desse contexto, dentro desse bojo aí, como existe aquelas pessoas que são 6, que negam o medo, então elas se mostram como corajosas, como destemidas, aí esse tipo de gente também leva um movimento chamado de, mentalmente, de autoacusação. Então o ego 6, que cai nessa faixa aí, eles são muito autoacusadores, eles são questionadores. Então, advogados do diabo, eles estão te questionando. Por quê? Como? Para quê? De que jeito? De que forma? De que maneira? O charlatanismo. Aí vem uma palavrinha também que é difícil das pessoas aceitar, concordar, eu não concordo com isso, vamos mudar essa palavra, que é um próprio do ego 7. O ego 7 quer mudar. Ele manipula as coisas, distorce, muda. Você não gostou daquilo, ele olha para o copo d'água, está na metade o copo. Mas ele olha e fala assim, não, o copo está cheio. Você pergunta assim, como é que está o copo, fulano? Cheio. Se você perguntasse para um quarto, como é que está o copo aí, fulano? Vazio. Mas é por aí. Então, é aquele movimento racional que leva o ser a racionalizar, a planejar. Por isso que uma outra palavra para fixação do 7 é planificação. Eles idealizam, eles imaginam, eles ficam planejando, passando tudo pelo racional. Então, é um movimento de autoconvencimento. Eles convencem a si mesmos e convencem os outros. Por isso que eles são altamente manipuladores. Que eles convencem os outros das suas ideias, das suas propostas, do seu. Ele fala assim para você, ô Teirine, vamos na balada hoje? Aí você fala assim, hoje não posso. Ele vai te convencer daí. Isso, esse movimento de convencimento. O que é isso? É um charlatanismo. O charlatanismo, no seu significado original, é isso. É esse convencer o outro, é manipular o outro. Porque no charlatanismo tem essa veia, né? Esse viés de manipulação. Mas não é manipulação pura e simples, é convencer. Mesmo que eles estejam errados, eles te provam para você, eles conseguem convencer você de que eles estão corretos, estão certos. Porque existe o ego mais racionalista do Enneagrama. Porque ele pega o racional e leva ele à potência máxima nesse sentido. E o ego 9, a fixação, o 8, a fixação dele é vingança ou punição. É o movimento racional de retaliação ao outro. Ou seja, aquele aspecto, aquela ideia, aquele pensamento que vai te levar, que te convence, te justifica que você tem que punir o outro merece, ele tem que fazer uma represália, uma revanche, você tem que dar um corretivo ao outro, você necessita de um desagravo. E isso vai justificar o quê? A luxúria, essa intensidade. E com isso aí, a luxúria, essa intensidade é justificada, é alimentada. Ela é como se você se perdoasse através disso. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a diferença? Qual que é o pior aqui? Não tem. Todos são ruins. Não tem nada aqui que seja... Um aqui não é melhor do que o outro. Não tem isso. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, principalmente o 7. Ah, não, mas essa palavra é muito ruim, né? Vamos mudar. Tem coisa melhor aí, porque os outros são melhor. Não, não são. Não são. Não tem nada melhor. Todos nós, tudo é ruim, tudo é pecado, tudo necessita de conserto. Só que cada um dentro do seu quadrado. Então você tem que descobrir qual que é o seu quadrado. Meu quadrado é esse. Então é a partir daí começar a trabalhar para mudar isso em você. Ou para que você pelo menos deixe de ser menos assim. Ou que esse processo, essas coisas em você passem a ser conscientes. Porque até agora, até esse momento, não eram conscientes. Isso é inconsciente. Você não se dá conta disso, você não se percebe isso, você não aceita isso. Então, esse é o ponto. A gente tornar essas coisas conscientes para que eu possa vir a mudar. Por isso eu falei com vocês. O nosso trabalho aqui é para o futuro. Mas, óbvio, que na medida que eu vou conhecendo, que eu vou mudando o meu hoje,
algumas coisas mudam em mim. Algumas coisas alteram em mim. A minha visão de mundo, a minha compreensão das pessoas. Eu vou começar a entender a pessoa é assim porque ela tem essa dificuldade. Isso nela é inconsciente, ela não se vê, ela não se dá conta. Então a gente passa a aceitar mais o outro. A gente passa a compreender mais o outro. Então, gente, essa aula de hoje não é para deprimir ninguém, é para esclarecer, é mostrar para vocês a situação em que nós nos encontramos, o quadro que nós estamos, e falar para vocês, olha, tem saída, tem perspectivas, a gente pode melhorar, a gente pode crescer, a gente pode mudar. É nesse aspecto. A gente começar a tomar consciência. E lá na frente, quando a gente for estudar essas coisas com mais profundidade, a gente não ser chocado, e não ficar no choque, porque numa turma que a gente deu o curso, aconteceu isso. A gente não fez essa abordagem, chegou lá, a pessoa ficou no choque e começou a criar tumulto. Tem um certo tumulto dentro do curso, porque eu não sou isso, não aceito isso, como já falei para vocês, às vezes a pessoa até abandona o curso, larga o curso, porque eu não quero isso, porque eu não aceito isso. Aí a pessoa, né, é que eu falo, tudo bem, você fechou a porta, é um direito que você tem. Você não é obrigado a fazer nada, nem fazer nada. Mas você vai permanecer do jeito que você é, porque essas coisas, nós somos assim. A gente tem que descobrir qual que é o meu quadrado. Como é que eu sou? E só a partir daí eu posso vir a mudar. Eu posso vir a crescer, eu posso alterar isso, eu posso mudar isso aí, me transformar. Não agir mais dentro destas linhas. Ou agir de uma forma mais consciente, que isso que é o mais importante. Porque até agora eu estou agindo assim, eu sou assim, de forma inconsciente. E eu vou passar a minha vida toda me justificando. Aí quando eu morro, chego do lado de lá, eu vou encontrar um monte de meleca que eu deixei pelo caminho. E essa forma de ser minha prejudica os outros, machuca os outros, fere os outros, magoa os outros. Mas só que as pessoas não chegam para você e falam, eu fiquei magoado com você, eu fiquei triste com você. As pessoas não falam isso. A gente deixou um monte de feridas para trás, um monte de complicações para trás. A gente maltrata pai, maltrata mãe, exige, ponta, esperneia, rodamos a baianas e mostramos cara de santos. Só que amanhã, quando chegar no plano espiritual, ai, gente, vocês não fazem ideia. A gente devia fazer, sabe? Porque a gente deixar de fazer e agir e se comportar de muitas formas como nós fazemos e nos comportamos. Infelizmente. Desgraçadamente. Bom, então é isso aí. Vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma observação? Tem uns minutinhos finais aí. A aula de hoje foi um pouco mais puxada, né? Puxão de orelha, mas às vezes puxão de orelha são necessários. Né, Priscila? Priscila que é mãe, tem filhos, né? Você não... Às vezes a gente tem que levar uns puxões, né? A gente fica assustada. Não, mas não é caso de susto, não. É caso de a gente começar a se alegrar e ver as possibilidades e o alcance para a gente poder mudar. E se tem o lado bom, tem também os lados positivos. Todos nós temos os lados positivos. A gente tem. Por exemplo, a virtude do ego 2 é a humildade. Aí o que é? Ele não é orgulho? É a humildade. Então, só que não adianta começar a trabalhar a humildade, porque se eu vou trabalhar a humildade, por exemplo, eu sou um ego orgulhoso, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando o orgulho em cima da minha humildade. A minha humildade ela é orgulhosa. Ela está manchada, ela está distorcida. Na verdade, é isso que a pessoa é isso que nós somos. Então, a gente pega o divino em nós e o profanamos. É isso que a gente faz na nossa vida, no dia a dia. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos luz. Mas a gente pega a nossa luz e a transforma em trevas. É esse o nosso problema. E na medida que a gente faz isso, a gente gera dor, a gente gera sofrimento, a gente gera desequilíbrio.
E o que representa isso no nosso dia a dia? Doença. Seja no cosmo físico, seja no cosmo emocional ou no cosmo mental. E até no espiritual, que a gente não tem muito alcance, né, desse lado aí, desses aspectos. Mas a gente vai gerando essas coisas. Então, no futuro, a humanidade, daqui uns 1000 anos, esperamos, ou até menos, né? Porque a gente espera que a regeneração comece lá em torno de 2100. Então, a gente vai ser cada vez menos doentes. Então, no mundo regenerado, nós não vamos adoecer. Por quê? Porque nós já teremos sanado essas sombras que nós temos. Então, a luz, nós vamos irradiar a luz que nós temos e não transformar essa luz em trevas, como muito bem diz Jesus e como Jesus já nos alertava. Jesus, aliás, veio falando isso. Eu vim salvá-los. A gente fala que ele é salvador, mas a gente entendeu errado. O que a gente fez? Nós passamos a julgar nas costas dele a obrigação de nos tirar da lama e nos levar para o paraíso. E não a gente trabalhar a salvação. Nós pervertemos, como nós fazemos. A gente sai pervertendo tudo, adequando aquilo, a minha visão, a minha ideia, ao que eu quero, ao que eu desejo, aí que vai complicando. Esse que é o grande problema. Muitos acreditam assim, Jesus perdoa, né? Vou fazer, depois estou perdoado os meus pecados. Ele vai lá, fala para o padre, né? Ó, padre, eu fiz isso. Aí ele dá 3 Ave Maria, 4 Pai Nossos. Está perdoado em nome de Jesus. Está resolvido. Não está não, gente. Infelizmente, lamento informar, mas não está não. Bem, então, se ninguém tem mais nenhuma observação, ninguém tem nenhuma colocação, a gente vai encerrar aí com a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, gente, essa oportunidade. Nós somos o Bartimeu. Esse conhecimento é Jesus. Ele está passando. E eu vou gritar, Jesus de Nazaré, filho de Davi, me ajuda. Eu vou fazer isto ou eu vou jogar pedra? Qual que vai ser minha postura? Qual que vai ser minha atitude? A escolha de cada um de nós. A gente escolhe o que quer. Então, Jesus, que é esse conhecimento, está passando pelo nosso caminho, pela estrada que nós nos encontramos. Aí cabe cada um de nós escolher. Bom, então que vocês façam boas escolhas e vamos então pedir a Deus, Senhor da vida, nesses instantes em que nos preparamos para finalizar o estudo desta noite, queremos te agradecer esta oportunidade, Senhor, e ao mesmo tempo te pedir aquelas forças para a gente ter condições de te enxergar, de se ver, de nos aceitarmos para que possamos vir a trabalhar a nossa mudança, a nossa transformação. Que os nossos mentores e orientadores espirituais possam encontrar as nossas portas abertas para nos auxiliar. De fato, Senhor, as tuas mãos sempre estão estendidas em nossa direção. Que possamos nos encontrar corajosos para aceitar as tuas mãos e agarrá-la com força, firmeza e decisão. Ser com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Então, meninas, boas escolhas, boa noite. Boa noite. Boa semana. E nos vemos semana que vem, com fé em Deus, com confiança, perseverança, alegres por essa nova jornada, essa nova estrada que nos abre aí para nós, com essa proposta de nos ajudar a sermos felizes, de fato, de verdade. Ok. Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, Tairine, Priscila. Márcia, você pode ficar mais um pouquinho? Acho que já saiu.